Fala aí, amigos, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo deste canal para a gente falar sobre Vasco da Gama, falar sobre essa questão de janela de transferências, falar sobre essa questão de quem vai contratar, se é que vão contratar, falar também aqui sobre Martim Benítez, tá? Que é um cara que está girando em torno das capas dos canais aí, obviamente que eu coloquei ele na minha capa aqui também, mas eu tenho um ponto aqui para trazer acerca dessa questão do Benítez, que é muito importante que você assista o vídeo até o final para você entender e deixar a sua opinião aqui embaixo. Mas a pergunta que não quer calar é: você aceitaria Martim Benítez de volta no Vasco da Gama? Bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos falar aí sobre Martim Benítez, vamos falar aí sobre a SAF, vamos falar aí sobre essa questão da janela das transferências aí, que abriu recentemente e o povo já fica louco, colocando jogadores adoidados nas suas capas, fazendo especulação adoidado, mas até agora nada de concreto. A única coisa que a gente sabe que é concreto hoje no Vasco da Gama é que o Vasco não tem um diretor de futebol. Não tem ali um executivo, não tem um cara, sabe por quê? Porque mandaram embora Alexandre Matos, que não fez questão nenhuma também de ficar no Vasco da Gama depois que ele viu toda a bagunça que é esse Vasco gerido pela 777. Então, como nós não temos um executivo, a conta vai cair nas costas do Ramon Dias, que junta ali com o Lúcio Barbosa, o nosso bebezão jupiteriano, né, o CEO ali interino da SAF, ou o CEO da SAF, não sei como é que pode dizer isso aqui, vai estar trabalhando em volta das contratações ou possíveis contratações que virão aí para o Vasco da Gama. Então, eu gosto da ideia, não do Lúcio Barbosa, tá? Mas eu gosto da ideia do Ramon Dias estar mais envolvido no quesito contratações por vários fatores. O primeiro deles é o seguinte: o Ramon Dias é quem vai treinar esses jogadores. Então, o Ramon Dias ele precisa dar um aval dele ou indicações dele para quem vier. O problema é que o Ramon Dias às vezes pode ter o dedo meio podre. Esse Rojas, por exemplo, que teve ali o aval dele, não curti muito esse jogador não, mas enfim, tá? Não vamos falar sobre esse cara agora aqui não. O lance é o seguinte, ele tem que estar mais próximo sim, porque é ele que vai treinar esses jogadores. Então a ideia dele estar ali, fora que ele divide funções com seu filho Emiliano ali durante o campo, então dá muito bem para ele deixar o Emiliano mais a par dessas questões do grupo ali e participar um pouco mais ativamente dessa questão das possíveis contratações que virão aí para o Vasco da Gama. Então eu gosto da ideia disso porque não dá para o Vasco da Gama trazer um executivo de futebol que não entende de futebol brasileiro, que não entende nada, que não está a par das questões aqui da janela, não entende calendário, não entende como funcionam as coisas aqui neste momento, tá? Se quisesse mesmo um executivo urgente, ficasse com o Alexandre Matos. Mas é mais uma cagada que essa 777 fez aí. Então eu gosto dessa ideia, tá? Mas infelizmente o Lúcio Barbosa está aí no meio para gerir a grana, né? E aí a gente sabe que é de refúgio para baixo o que virá no Vasco. Oportunidade de mercados, começou lá atrás com o Paulo Brax, tá? Então foi se estendendo aí, chegou no Matos também, essa síndrome dos refugos, tanto que ele trouxe esse tal de David, que teve problemas de contusão, não rendia em clube nenhum ali, mas ele trouxe pro Vasco, enfim. Mas o lance é que vai ter ali os Barbosa gerindo a grana, como sempre, mas mais ativamente. Ou seja, o Lúcio Barbosa vai liberar o teto aí que vai poder gastar com possíveis contratações. Ramon Dias vai analisar ali junto com os scouts, né, e pode ser que libere jogadores. Passando para a parte aqui do jogador especulado, tem um jogador lá do Botafogo que eu esqueci o nome dele, tá? Mas acho que o John Texton não vai liberar se não pagar, porque o Botafogo também é SAF, então o John Texton não vai querer tomar prejuízo, principalmente vindo de outra SAF. Tem lá o jogador do Juventude que eu também não sei o nome, tá? Não são jogadores conhecidos, então eu também não sou obrigado a saber o nome. Mas tem esse cara também, que também o Juventude deve querer vender o cara, né? Muito se fala de um Nenê pressionando o cara para cavando a vida do cara, mas até agora nada também. E tem Martim Benítez, tá? Para quem não conhece Benítez, mais conhecido como Benício, segundo o Jorge Salgado, teve uma boa passagem pelo Vasco da Gama, tá?
jogou em times pavorosos do Vasco da Gama, teve uma boa passagem, tá? O problema do Benítez são lesões, tá? Lesões prejudicaram muito o futebol do Benítez, mas ele é um bom jogador, né? Até ali no São Paulo, enquanto jogava, tinha boas partidas, foi fritado ali dentro do elenco do São Paulo, tá? Principalmente ali pelos jogadores, né? Depois foi para a América, ficou lá, teve um certo destaque no meio de muito jogador ruim, mas teve destaque também. É um bom jogador, o problema são as lesões. Mas se você me perguntar, Willi, você apoiaria aí uma volta do Benítez pro Vasco? Se vier, eu nem falo de custo, tá? Porque o dinheiro quem ganha é 777, então dane-se o custo se ele viesse. Para mim pouco importa. Mas se pintasse uma oportunidade dele vir pro Vasco, compor um elenco, galera fechasse em volta dele ali para ele render pelo menos 45 minutos jogando bem em alto nível, eu apoio porque eu acho o Martim Benítez um bom jogador. Fez uma boa dupla ali com o Germancano no Vasco da Gama e jogou em times ruins do Vasco. Tá? Então a ideia de ter um Martim Benítez, um jogador desse tipo ali, mesmo que sofre com lesões, do lado do Payet, jogando junto ali com o Payet, é bom porque o Payet precisa de bons jogadores do lado dele. Ninguém aguenta mais Praxedes, ninguém aguenta mais esses caras. Não vai, o Cocão não vai, Matheus Carvalho não vai aguentar a pressão de estar jogando ali com a camisa do Vasco. E o Vasco precisa se reforçar. Então eu gosto da ideia do Martin Benítez vir, não acredito que virá, tá? Acho que o Vasco Saf não quer pagar ninguém, também não quer botar dinheiro para ninguém vir, tá? Já vendeu aí os ativos que tinha para vender. Eu acho que vão contar mais com os caras da base do que tudo para poder revender, enfim. Mas se viesse, para mim seria uma boa. As pessoas não concordam muito, você pode até não concordar muito com a minha opinião aqui, mas há de se convir que o Martim Benítez, com uma perna, é melhor que muito jogador que está jogando com a camisa do Vasco da Gama aí. Isso é fato, tá? Então, essa questão do Martim Benítez